Olá pessoal, hoje vamos falar de um novo tema na nossa disciplina. O tema é propriedades de substâncias puras. Falaremos um pouco sobre fase de uma substância pura, processos de mudança de fase, diagramas que são bastante utilizados. Gostaria de passar para vocês um vídeo bem interessante mostrando a água supostamente evaporando numa condição de temperatura bastante baixa, de menos 30 graus Celsius, numa região chamada de Yellowknife. Então, como vocês podem ver, é um vídeo bastante interessante, mostrando um experimento onde supostamente a água está evaporando. Então, isso aqui é para nos motivar, para suscitar nossa curiosidade, para que nós, após essa aula, possamos dizer se realmente o que nós temos aqui é água evaporando ou não, ou explicar melhor o que está acontecendo. O fenômeno é bastante interessante, mas com certeza ele exige, uma discussão mais intensa. A primeira coisa que eu gostaria de discutir com vocês é o seguinte: o que significa essa ideia de substância pura? Então, a substância pura, a concepção, ela é um pouco mais geral do que a princípio a gente imagina. Inicialmente, nós podemos dizer que uma substância pura é uma composição química invariável em toda a sua extensão. Por exemplo, água líquida, nitrogênio, hélio, oxigênio, misturas de água e gelo, misturas de água e vapor, são todas substâncias puras. Mas note que não necessariamente a gente precisa ter a mesma substância. Essa ideia de pureza, ou de tema da palavra, das palavras substâncias puras, está mais relacionada à questão de homogeneidade, um sistema que é homogêneo. Então, por exemplo, o ar pode ser assumido como uma substância pura, mesmo sendo uma mistura de vários gases. O ar, na nossa atmosférico, ele tem em torno de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Ele é considerado, nessa situação, uma substância pura. Porém, uma situação diferente acontece se nós resfriarmos esse sistema até que parte do ar condense. Então, se nós resfriarmos isso perto dos 183 graus Celsius negativos, o oxigênio que está misturado no ar, ele condensará. Então, o que vai acontecer é que o ar gasoso vai ser basicamente nitrogênio e o ar líquido vai ser oxigênio. Isso significa que o sistema deixa de ser homogêneo em toda a sua extensão, sendo então agora uma substância dita não pura, uma substância que não pode ser tratada de modo igual. Nessas situações, o que acontece? A gente precisa tratar separadamente o ar gasoso do ar líquido, porque são substâncias diferentes, com propriedades diferentes. O mesmo ocorre se a gente trabalhar com um sistema do tipo óleo e água. Então, o óleo, de modo natural, ele não se mistura com a água. Então, o óleo sendo um pouco mais leve, se a gente mistura óleo e água, a gente vai observar essa situação que está aqui. Então, a gente vê que o óleo ele se deposita um pouco mais acima e a água fica embaixo, uma vez que ela é mais densa. Esse é um sistema heterogêneo. Então, a composição química é variável. Se a gente imagina uma situação que consiste em se deslocar da parte de cima para a parte de baixo, a gente passa de um sistema que é composto por óleo para um sistema composto por água, ou seja, esse tipo de sistema como um todo ele não pode ser tratado como uma substância pura. É interessante pensar numa outra situação, por exemplo, que a gente vê no nosso dia a dia, a mistura de água mais etanol. Será que ela pode ser considerada uma substância pura? Olha, depende das condições que estão envolvidas. Em condições normais, naquela condição que a gente mistura a água ao etanol para fazer, por exemplo, desinfecção, nessa situação a mistura ela pode ser considerada como uma mistura pura ou uma substância pura. Mas se a gente aquecer esse sistema, é bom lembrar que o etanol ele evapora a 78 graus Celsius. Isso significa que se a gente passar desse ponto de 78 graus Celsius, todo o etanol que está próximo à superfície ele vai evaporar. Aquele etanol que está mais na região sendo
mas na região interna não, mas o que está na região superficial irá evaporar. Então, com certeza, a parte gasosa, nós teremos uma parte gasosa do sistema, e essa parte gasosa é composta por etanol, enquanto que o restante é composto por água mais etanol. Então, isso significa que nessa situação não podemos mais tratar o sistema como uma substância pura. Então, o mesmo ocorre se a gente imaginar um resfriamento do sistema. O etanol ele só se solidifica a menos 114 graus Celsius, enquanto que a água se solidifica a 0 graus Celsius, pelo menos quando a gente fala em uma pressão atmosférica ao nível do mar. Então, isso depende muito em que condições a gente está analisando o sistema termodinâmico. Nós, quando analisamos as diferentes fases do sistema, então a gente sabe que a temperatura ambiente, a água está na fase líquida. Sabemos que o chumbo está na fase sólida, que o ferro está na fase sólida, que o mercúrio é um metal líquido nessas condições. Então, o que diferencia uma fase? Uma fase é diferenciada por sua estrutura molecular. Então, quando a gente observa uma estrutura molecular distinta e homogênea em toda a extensão, nós temos uma fase, uma nova fase do sistema. Então, diferentes fases são representadas por diferentes estruturas microscópicas, considerando que essas estruturas microscópicas elas se propagam, por todo o ambiente, por toda a extensão do material, ou seja, ela é homogênea. As principais fases que nós estamos acostumados são a fase líquida, a fase sólida e a fase gasosa. Então, existem materiais que dentro de uma única fase, eles apresentam diferentes estruturas microscópicas. Então, esses materiais são chamados de materiais alotrópicos. Um exemplo de material alotrópico é o carbono. Então, o carbono sólido, por exemplo, nós podemos encontrá-lo na forma de carvão, na forma de grafite ou na forma de diamante. Veja que, embora quimicamente nós tenhamos a mesma substância, se você quiser agradar a sua namorada, você vai ter que escolher a forma de carbono adequada. Então, ou seja, o que vai mudar nisso? Vai mudar a maneira com que o carbono sólido foi obtido. Em diferentes condições de temperatura e pressão, você tem diferentes arranjos moleculares. E, dessa forma, diferentes estruturas cristalinas que levam a propriedades macroscópicas diferenciadas. Então, o diamante ele é transparente, na condição que nós estamos acostumados, na condição ambiente. Já o carvão, o grafite, não, eles são opacos. Esse arranjo cristalino, esse arranjo dos átomos vai realmente determinar o que nós vamos observar na prática. Um outro material alotrópico é o gelo. Então, o gelo ele pode ser, já foi encontrado em muito mais fases do que a gente pode imaginar. No mínimo, a gente tem 7 formas diferentes para o gelo. Então, e como é que a gente determina cada uma dessas fases, ou encontra cada uma dessas fases? Dependendo das condições de pressão e temperatura que o sistema está submetido. Então, o gelo comum que nós estamos acostumados é esse aqui, olha. É o gelo formado na qual as moléculas de água formam essa estrutura hexagonal. Então, as moléculas ficam ligadas por ligações de hidrogênio, e elas, quando são as moléculas da água, quando estão no estado líquido e são resfriadas, elas se rearranjam, exibindo essa estrutura microscópica parecida com hexágonos. Então, quando a gente tem outras formas de gelo, a gente olha, então veja que nesse diagrama, então o gelo 1, ele está em toda essa região aqui, olha. Quando a gente vai para o gelo 2, a gente fica nessa região aqui, olha. Então o gelo 3, ele está localizado aqui, o gelo 4, assim por diante. Então, veja que aqui o gelo 7, ele está localizado nessa região aqui, olha. Então veja que as condições para obter gelo 7 são bem distintas. Embora a temperatura possa ser até temperatura ambiente de 300 kelvins, a pressão envolvida, olha aqui, em torno de 10.000
megapascais. Então, realmente não é simples obter essa estrutura de gelo 7. No final dessa aula, eu vou mostrar mais ou menos como fica algumas outras estruturas do gelo, né, em diferentes condições de temperatura e pressão. O que diferencia uma fase da outra? Então, quando nós analisamos um sólido do ponto de vista microscópico, nós vemos uma estrutura regular, que é também chamada de estrutura cristalina. As moléculas estão ligadas, estão bastante próximas, estão fixas, giram em torno de posições de equilíbrio. As forças moleculares são bastante intensas nessa condição, né? Basta a gente tocar num sólido e perceber que eu não consigo deformar um sólido facilmente. Isso por quê? Porque as forças intermoleculares são muito fortes. Se nós, à medida que a gente vai aquecendo esse sistema, essa oscilação em torno de posições fixas vai se ampliando. O que a gente observa na prática? A gente observa o material se dilatando, né? A oscilação, a amplitude da oscilação das moléculas aumenta e, consequentemente, a gente observa um aumento de todo o material. Então, só que existe um certo limite. Chega um momento que a agitação molecular é tão intensa que ela é capaz de romper, de superar a energia potencial que mantém as moléculas unidas. Então, quando essa energia cinética associada então ao movimento molecular, associada às velocidades moleculares, é grande o suficiente, então as forças de interação intermolecular são superadas e as moléculas se desprendem dessa estrutura e formam o que nós chamamos de líquidos. Então, os líquidos, a princípio, as moléculas já não estão mais tão próximas. Por essa razão, as forças intermoleculares já são menos intensas, não há uma estrutura retangular, uma estrutura regular bem definida. Então, e elas não, dessa forma não oscilam mais em torno de posições fixas. Se nós aquecermos um pouco mais o sistema, nós vamos observar os gases. As moléculas estão bem afastadas, não há qualquer ordem molecular. Então elas se movimentam de maneira bastante aleatória, as interações são só por colisão. Tá? A informação só é transmitida quando uma molécula colide com a outra. As forças intermoleculares nessa situação são muito fracas, porque as moléculas estão bastante distantes. As forças intermoleculares, em geral, elas são fortes quando as moléculas estão próximas. Então, a gente também observa que existe, quando um gás ele é condensado, existe uma grande liberação de energia nesse processo, da mesma forma de que quando ele é evaporado, ele absorve uma grande quantidade de energia. E, a princípio, esse estado de agitação molecular ele é mais intenso do que aquele estado que a gente observa em sólidos e líquidos. Então, as velocidades características são maiores, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui a gente tem alguns exemplos das 3 fases e mais 2 que são reconhecidas. Então, a fase do plasma e a fase do condensado de Bose-Einstein. Então, quando a gente está no estado de plasma, o que nós temos ali? Olha. No estado de plasma, ele acontece quando a temperatura é tão alta que quando as moléculas colidem, elas se despedaçam. Então, o gás ele é um gás formado por partículas positivas e partículas negativas, ou melhor, por íons. Então, isso acontece realmente só quando as temperaturas são muito altas, da ordem de 10.000 graus Celsius, como a gente pode observar aqui. Então, nessa situação, as velocidades características estão na ordem de 15.000 km por hora, ou seja, as moléculas viajam a velocidades altíssimas. Isso vai acontecer lá em regiões próximas à superfície do Sol. Então, na superfície do Sol, a temperatura é em torno de 6.000 graus Celsius. Então, um pouco mais para dentro, a gente já tem aí os 10.000 e a gente vai ter, então, um estado de plasma na região superficial do Sol. Já no estado gasoso, o estado gasoso vai acontecer de maneira característica abaixo de 1.000 graus Celsius.
Então, nessa condição, as moléculas já estão a temperaturas, já estão em velocidades bem mais baixas. A gente pode calcular isso já usando algumas equações lá da teoria cinética dos gases. Então, verificamos que as velocidades características estão na ordem de 1.500 km por hora. Então, são velocidades bastante altas também, mas não tão altas comparadas à condição de plasma. Já o estado líquido, as moléculas estão bem mais próximas, mas não existe uma estrutura bem definida. E se nós medirmos a velocidade característica, essa velocidade é da ordem de 90 km por hora. Então, o estado sólido, acontece então quando o sistema é resfriado mais um pouco, mas em termos de velocidade característica, as moléculas continuam com velocidades da ordem de 90 km por hora. Então, só que agora elas, como nós vamos perceber daqui a pouco, as moléculas elas vibram em torno de posições fixas. Em temperaturas extremamente baixas, isso se refere a temperaturas próximas do zero absoluto, próximas de menos 273 graus Celsius, a matéria se comporta de modo diferenciado. E esse estado adicional, que foi reconhecido só em 1995, ou melhor, ele foi verificado experimentalmente em 1995, mas previsto já em 1924 pelo Einstein. Então, nessa condição, as moléculas elas vibram como um corpo único. Elas têm um comportamento característico que é chamado de condensado de Bose-Einstein. Então, mas isso não existe na natureza. A princípio, a gente só observa tal situação em condições de laboratório, nas quais a temperatura está próxima do zero absoluto. Então, a velocidade é tão baixa que já atualmente, pelo menos, não há método que permita medir essas velocidades. Aqui nós temos uma simulação de dinâmica molecular que eu gostaria de mostrar para vocês. Ela considera que as moléculas são esferas, então, e interagem apenas por colisões. Mas existem forças intermoleculares. As moléculas aqui, elas seguem as leis de Newton, então é a maneira como a gente interpreta, como a gente entende um sistema microscópico em diferentes fases. Então vamos ver como é que isso funciona. Então olha aqui, ó. Nessa situação que nós temos, mesmo que a gente fique aguardando algum tempo, vocês vão perceber que existe um certo equilíbrio nessa situação. Nós observamos que existe uma porção do domínio que está bem agrupada, enquanto o restante do domínio, as moléculas estão bastante afastadas. Então essa região, essa simulação, ela demonstra o que a gente chama de mistura, ou seja, quando o sistema ele coexiste, diferentes fases coexistem numa situação de equilíbrio. Então essa região central é o que a gente interpretaria como sendo uma gota de um ponto de vista microscópico. A parte líquida, as moléculas oscilam bastante em torno, elas não estão em posição fixa, oscilam bastante em torno de um determinado centro de massa, onde esse centro de massa se movimenta. Então a gente observa essa dança das moléculas e mais vejo que o sistema ele permanece nessa condição de coexistência. Se a gente resfriar um pouco esse sistema, a gente consegue ver o que acontece. Então aqui seria equivalente a gente levar uma porção de ar que apresenta microgotículas de água para o freezer. Olha o que acontece. Nessa situação a gente interpreta já que nós temos um pequeno grão microscópico de gelo. Então vejo que as moléculas
elas oscilam em torno de posições fixas. Agora pode haver um certo movimento, mas a posição praticamente é fixa. E nessa situação as forças intermoleculares elas superam, né, a agitação molecular. Então a força de atração ou a energia de atração ela é bem maior do que a energia cinética. Então toda molécula que se aproxima desse grão microscópico ela acaba sendo retida, como vocês podem ver. Olha. Então a gente pode baixar. Mesmo assim, algumas moléculas acabam se desprendendo porque elas ficam fracamente ligadas, dependendo da configuração que elas se encontram. Mas se a gente baixar mais a temperatura, vocês vão perceber que isso já não acontece mais. Olha, isso aí vejo que como é um sólido de um ponto de vista microscópico. Claro que a gente pode inverter esse processo. Esse processo é reversível, basta que a gente aqueça o sistema novamente. Então, vejo que novamente a gente tem aquele estado de líquido, onde as moléculas se movimentam com muito mais intensidade, não mais em torno de uma posição fixa. Então, novamente, nós temos uma mistura de vapor mais líquido no sistema. Se aquecermos mais, a energia cinética molecular se torna tão intensa que a gente já não enxerga nenhuma fase bem característica no sistema. A gente não observa mais aquela coexistência de fases. A gente observa uma fase só, que é a fase gasosa. Então esse experimento é um experimento numérico que permite, né, observar como a temperatura atua nas diferentes fases do sistema. Então a temperatura só mexe na energia cinética molecular. Então à medida que a energia cinética ela aumenta, né, essa energia é capaz de superar a energia associada às ligações moleculares, às interações moleculares. Então, se a gente resfriar o sistema, percebam que a gente vai observar de novo a formação de microgrãos de gelo novamente. Só que vocês vejam que o sistema não é completamente reversível. Embora a gente volte a ter gelo no sistema, aquela forma original ela não aparece mais, aquele grão único que existia no início do sistema. Então aqui nós temos microgrãos ou microgotas, né, que se transformaram em microgrãos de gelo. Então olha aqui, ó, essa situação tende a se manter à medida que a gente resfria o sistema. Então esse é o tipo de simulação que permite que a gente desenvolva a nossa intuição física, né, sobre como é que é um sistema de um ponto de vista microscópico e como é que a gente observa o que a gente observa numa escala macroscópica. Né? No dia a dia, na escala de laboratório, é uma escala macroscópica. Então, e essa escala macroscópica é o resultado daquilo que acontece numa escala microscópica. Então, quando a gente toma médias desse comportamento, a gente tem, então, um comportamento macroscópico. Então, a princípio, a gente tem um comportamento coletivo, né, microscópico, que quando considerado, né, ao longo do tempo, numa média espacial, numa média temporal, a gente tem um comportamento macroscópico. O legal dessa simulação é que a gente consegue interagir com o sistema. Eu consigo, por exemplo, transferir energia para esses pequenos grãos. Olha aqui, eu consigo agrupar os grãos de alguma forma. Olha. Quando eu faço isso, estou transferindo energia para o sistema. Veja, esse grão está mais agitado do que os outros. Então a gente consegue realmente interferir no sistema de modo bem pontual. Olha, enquanto esse grão não colide com o outro, essa energia ela não é transmitida, mas se eu jogar um grão em relação ao outro, eu consigo fazer isso, transmitir energia para o todo. Então, como nós vimos, existem algumas situações onde a gente observa o equilíbrio de fases, coexistência de fases. Então, se a gente tem uma mistura de água e gelo, se você deixa essa mistura de água e gelo dentro de uma caixa térmica, essa mistura de água e gelo tende a permanecer dessa forma por um longo período de tempo.
Então, significa que água e gelo coexistem em equilíbrio. Então, em regiões muito frias, em regiões serranas, o pessoal às vezes, em dias muito frios, em noites muito frias, o pessoal costuma regar as plantas de modo a obter esse tipo de estrutura que está mostrado aqui, olha. Então, à medida que eles vão regando as plantas, essa água escorre e vai se congelando, né? Então, aqui é uma condição de equilíbrio entre sólido e vapor. Então, é um outro tipo de coexistência de fases. Isso tende a permanecer enquanto o Sol não aquecer demasiadamente essa região. Em engenharia, a gente tem muitas situações onde existe coexistência de fases. Em particular, aqui nós temos uma usina termoelétrica. Uma usina termoelétrica ela tem a função de produzir energia elétrica. Como? A partir da queima, a partir da energia térmica. Por isso que ela chama termoelétrica. Então, o princípio básico de uma termoelétrica é o seguinte. Nós temos aqui uma quantidade de carvão ou óleo que pode ser queimada. Então, isso é levado para uma caldeira. Essa chama, ela aquece o evaporador. Então, no evaporador, então, a água muda de fase, a água evapora e segue em direção a uma turbina. Quando ela passa pela turbina, como ela está a alta temperatura e alta pressão, ela movimenta as pás da turbina, gerando trabalho de eixo. Então, um trabalho de eixo sendo produzido aqui, ou uma potência de eixo, um trabalho por unidade de tempo sendo produzido. Então, aí esse trabalho de eixo por indução eletromagnética pode ser convertido então em energia elétrica. Depois o que acontece é que essa água, já uma temperatura um pouco mais baixa, ela vem para uma região de troca de energia, onde ela é resfriada. Então ela é resfriada, depois passa por uma bomba e retorna à posição inicial. Então isso aqui fecha um processo cíclico, onde a água é aquecida, expandida, resfriada e bombeada novamente para o evaporador. Então, esse processo cíclico, vejo que toda essa região que está em azul aqui, ela forma um sistema fechado. Há apenas troca de calor com a vizinhança externa. Então, essa é uma ilustração bem simples, de como funciona uma termoelétrica. Claro, uma termoelétrica atual ela tem muitos detalhes envolvidos, mas a ideia básica é o que a gente quer saber no nosso curso, quer entender no curso de termodinâmica, está apresentado aqui. Mais para frente a gente vai estudar cada um desses itens, como é que são esses trocadores de calor, como é que funciona uma bomba, como funciona uma turbina, para a gente ver como que esse processo ele trabalha no dia a dia, de forma contínua. Então vejo que em vários momentos aqui a gente tem uma mistura de líquido e vapor. No início, no evaporador, você sempre tem uma parte líquida e uma parte gasosa, então você tem uma mistura. Quando o gás passa pela turbina, parte desse gás ele acaba condensando. Por quê? Porque a turbina perde energia nesse processo. Ela cede energia de eixo, ela cede energia de rotação, ela perde energia mecânica nesse processo. Então quando ela sai aqui, depois da turbina, em geral ela está com uma mistura, ou parte dela, parte do gás condensa e vira líquido. Então, e esse líquido aqui, esse residual entre gás, essa mistura de gás e líquido é resfriada mais uma vez para que quando a substância chegue na bomba, ela chegue apenas no estado líquido por questões técnicas. Precisa estar na bomba, como a gente vai ver no futuro, ela precisa estar como fase líquida. Então depois ela retorna e o processo recomeça. Na nossa geladeira de casa também a gente tem em vários momentos a mistura líquido-vapor. Então na geladeira nós temos essa mistura, ela circula nesse sistema aqui, olha, que passa do compressor para o condensador, para a válvula de estrangulamento, o tubo capilar, depois passa por um evaporador. Então o evaporador acontece quando realmente o líquido residual, depois de passar
pelo tubo capilar, pela válvula de estrangulamento, ele evapora. Então, já o condensador ele faz o papel inverso, ele pega o gás que sai do compressor e condensa. Quando ele condensa, ele perde calor. Então, por isso que a gente percebe que atrás da geladeira sempre está mais quente do que a região da vizinhança. Então, o calor a energia que está dentro da geladeira, que é adicionado quando a gente abre a porta, por exemplo, ela é perdida depois para o condensador ou devolvida para o ambiente externo. Então, em vários momentos aqui a gente tem uma mistura de líquido-vapor que a gente vai estudar no futuro. Como é que a gente pode estudar um processo de mudança de fase? Então, a gente pode imaginar um conjunto de cilindro e pistão. Então, imagine que nós temos água, né, a 20 graus Celsius e um ATM. Então, a água nessa condição está no estado líquido. A gente já conhece, já sabe disso. Então, digamos que agora você feche essa água dentro de um conjunto de cilindro e pistão. Imagine um cilindro e pistão sem atrito, né, para a gente simplificar a nossa situação. E você quer, então, partir dessa situação e observar, estudar um processo de mudança de fase. Então, nessa situação aqui, o líquido ele é chamado de líquido comprimido ou subresfriado. O que significa isso? Significa que ele não está pronto para se evaporar, ele não está pronto para passar para uma outra fase. Então ele está numa condição de subresfriamento ou uma condição de líquido comprimido. Se a gente aquecer esse sistema aumentando a sua temperatura, nós vamos observar que a água ela vai aquecer, mas não vai mudar de fase até 100 graus Celsius, ou quase 99,999 graus Celsius ela continuará no estado líquido. Então, só que agora, se eu transferir um pouco mais de calor para o sistema, ela irá se evaporar. Então, vai aparecer uma bolha no sistema. Então, nessa condição que se dá imediatamente antes da evaporação, nós chamamos o líquido de líquido saturado. Então ele ainda se encontra líquido, mas está pronto para se evaporar. Então esse termo saturado, ele vem lá dos tempos em que se considerava que o calor era um fluido, e esse fluido era chamado de calórico. Então as pessoas diziam assim: se você aquece uma substância, você vai saturando com calórico. Só que chega um ponto que ele fica saturado. Se você fornecer mais calórico, ele evapora. Então o líquido ele fica saturado de calórico nessa condição, e após essa condição ele vai mudar de fase. Então, mas essa nomenclatura ainda continua e a gente chama essa situação de líquido saturado. E se aquecermos mais? Se aquecermos mais, chegaremos ao estado de mistura, ou seja, parte do sistema vai ser convertida em vapor. Então, se a gente deixar o sistema parado, em repouso, ele vai continuar assim, ou seja, ele vai exibir um estado de coexistência de fases. Esse estado é chamado de mistura líquido-vapor saturada. Então, ela está saturada, porque ambos, água quanto vapor, estão prontos para se evaporar. Então, se eu aquecer o sistema, parte da água líquida se torna água gasosa. Se eu resfriar o sistema, parte da parte gasosa se torna líquida, e vice-versa. É interessante ver que se a gente continuar aquecendo o sistema, na verdade assim, se a gente continuar transferindo calor para o sistema, a gente consegue evaporar a água completamente. Mas os experimentos mostram o seguinte, que esse processo de aquecimento que vai desde o ponto que existe uma primeira bolha para o sistema, até que todo o sistema esteja na fase gasosa, que todo o líquido tenha sido evaporado, todo esse processo se dá a temperatura constante. Ou seja, todo o calor que é fornecido, ele é fornecido de modo a
fazer com que as moléculas saiam da fase líquida, sejam agitadas e passem para a fase gasosa. Então, como a gente mencionou anteriormente, as moléculas na fase gasosa elas estão muito mais agitadas, elas apresentam velocidades moleculares bem mais altas. Então, significa que esse calor que você transfere nesse processo de mudança de fase, ele sai do líquido e ele é transferido das moléculas que estão no estado líquido para as moléculas que estão no estado gasoso. Ou melhor, é transferido para as moléculas que estão no estado líquido que ganham energia suficiente na região de interface para vencer as forças de atração molecular. Então, esse é um processo que se dá de maneira isotérmica, a temperatura constante. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o experimento que mostra que isso é assim. Então, é um calor, isso é muitas vezes chamado de calor latente, um calor de transformação. O calor que aumenta a temperatura é chamado de calor sensível. Então, aqui nós estamos falando de um calor latente, um calor de transformação de fase. Então, quando nós temos essa condição de, logo após a última gota de água ser evaporada, nós chamamos essa situação de vapor saturado. Então, ele está numa condição de saturação, ele está pronto para passar para o estado líquido. Então, se eu retirar uma pequena quantidade de calor do sistema, vai aparecer gotículas nesse sistema, ou seja, vai voltar para o estado de mistura. Então aqui nós temos o estado de mistura, aqui nós temos o estado de vapor saturado. E se a gente aquecer um pouco mais, a gente tem o que a gente chama de vapor superaquecido. Então o vapor superaquecido, ele não está pronto para passar pelo processo de mudança de fase. Se eu retirar um pouco de calor, não faz diferença, ele continua como vapor superaquecido. Se eu adicionar um pouco de calor, da mesma forma, ele continua como vapor superaquecido. Então, essa é a condição, né, que nós vamos encontrar. E, a partir desse ponto, todo o calor que é transferido, ele aquece o sistema novamente. Ele volta a aquecer. Então, esse aqui passa a ser, de novo, um calor sensível, né, um calor que leva à alteração de temperatura. Então, notem que, quando a gente observou a mudança de fase, né, do estado de mistura, ou melhor, do estado de líquido saturado para o estado de vapor saturado, esse processo de aquecimento todo se deu a temperatura constante. Mas ainda também se deu a pressão constante. Se a gente observar esse conjunto cilindro-pistão, o pistão estava livre. Em nenhum momento a gente adicionou peso, a gente alterou a força sobre o pistão. Então, isso significa que o processo também foi realizado de maneira isobárica. Então, o processo de mudança de fase, em geral, ele é isotérmico e é também isobárico, porque eu aqueci o sistema sem mexer nos pesos, né, sem mexer na massa do pistão. Se a gente representar esses processos num diagrama, ou seja, se eu, em todos os momentos, manter um termômetro no sistema e com uma régua eu for medindo a altura, né, entre a base do cilindro e o pistão, a partir então de uma relação geométrica, eu posso determinar o volume do sistema. Se eu dividir o volume do sistema pela massa, eu tenho o volume específico. Então, aqui a gente poderia também ter o próprio volume nessa situação. Mas como volume e volume específico só são diferentes pelo fator massa, então a gente pode ter um ou outro. Em geral, trabalhamos com volume específico, em particular nas tabelas termodinâmicas que a gente vai ver na próxima aula. Então, o que nós temos? Inicialmente a gente tinha um estado de líquido comprimido, que está aqui, ó. Depois aquecemos o sistema, ou seja, transferimos calor que levou ao aquecimento. Então, em toda essa região, ele continua sendo líquido comprimido. Aqui ele se tornou
um líquido saturado, forneci calor, mudou de fase. Começou a mudança de fase, se transformou numa mistura. Continuei fornecendo calor até que a última gota se evaporasse. Chegamos então numa condição de vapor saturado. Se eu continuar aquecendo o sistema, agora ele se torna vapor superaquecido. Então veja que toda essa linha aqui, ela está a 1 atm. Só a região de mudança de fase mostra também uma temperatura constante de 100 graus Celsius quando a gente está a 1 atm. Então esse seria o diagrama TV, o diagrama temperatura-volume ou temperatura-volume específico. Então é bom salientar que a gente, quando trabalhou com esse sistema, a gente manteve-o a 1 atm, ou seja, ao nível do mar. Então nessa pressão, a água ela evaporou a 100 graus Celsius. E agora, se a gente levasse esse sistema para La Paz, na Bolívia, o que aconteceria, né? Lá na Paz, na Bolívia, a altitude de La Paz é em torno de 3.600 metros. Então, mais precisamente 3.640 metros. Nessa condição, se a gente fizesse o mesmo experimento, a gente observar algo estranho. A água não mais ferveria a 87 graus Celsius, ela não mais ferveria a 100 graus Celsius, ela ferveria a 87 graus Celsius. Então, você pensa assim, poxa, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Não, na verdade, o que acontece é que existe uma relação entre temperatura de ebulição e pressão aplicada sobre o sistema. Nesse caso, a pressão aplicada sobre o sistema, a princípio, seria a pressão atmosférica. A gente poderia também considerar a massa do pistão, mas considera a massa do pistão como sendo bem baixa. Então, como nós vimos numa das aulas anteriores, a pressão aí seria a própria pressão atmosférica. A pressão aplicada seria a própria pressão atmosférica. Então, nesse caso, 67,5 kPa. Então é curioso ver que existe uma relação entre temperatura de ebulição e pressão aplicada, e a pressão do sistema. Aqui nós conseguimos ver isso com um pouco mais de detalhes. Olha aqui, ó. Se nós estamos ao nível do mar, o que nós observamos? Nós observamos que realmente a água se evapora a 100 graus Celsius. Mas quando a gente vai para a região 5.000 metros, uma região a uma altitude de 5.000 metros, onde a pressão atmosférica é 54 kPa, não mais 101, a gente observa que a água já se evapora a 83 graus Celsius. Se a gente vai mais para cima, olha, 20.000 metros, a altitude de cruzeiro, né, de voo, a gente observa que, olha, a temperatura do nosso corpo é suficiente para evaporar a água. Olha que curioso. Por quê? Porque a pressão externamente é extremamente baixa. As moléculas são muito livres. A gente pode pensar assim, à medida que a gente vai deixando as moléculas mais livres, mais facilmente elas mudam de fase. Então, agora a gente já precisa, né, falar com mais cuidado sobre, né, em que condição a gente observou a fervura da água. Então, a gente observou a fervura da água a 100 graus Celsius quando a pressão é de 1 atm. Se a gente alterar a pressão aplicada, se a gente alterar a pressão atmosférica, isso vai mudar. Então, vejo que uma aplicação desses princípios é a própria panela de pressão. Então, para nós termos uma ideia, então, se a gente estiver trabalhando com uma pressão de 500 kPa, digamos que eu tenho meu conjunto cilindro-pistão e eu adicione pesos sobre o pistão, de modo que a pressão aplicada chegue a 500 kPa. Nessa condição, a água só vai ferver, só vai aparecer uma primeira bolha no sistema quando a gente chegar a 150 graus Celsius. Então aí que está
a sacada por trás da panela de pressão. A panela de pressão utiliza justamente esse princípio. Na panela de pressão, nós podemos observar até pressões de 3 atm. Depois de 3 atm, o que acontece? A válvula se abre e começa a vazar vapor. Então, o vazamento do vapor faz com que a pressão interna se mantenha constante, ela não aumente mais. Nessa condição de 3 atm, a água só vai entrar em ebulição a 184 graus Celsius. Então, qual é a sacada por trás desse processo? Então, a sacada é a seguinte: significa que o cozimento de um alimento ele é feito em água por mais tempo, em uma temperatura mais alta por mais tempo. Então, você cozinha a água, você cozinha o alimento com água líquida até 3 atm, até 134 graus Celsius. Então isso significa que o cozimento vai ser muito mais rápido. Em vez de cozinhar uma temperatura abaixo de 100, ou igual a 100 ou abaixo de 100, você vai cozinhar o alimento a 134 graus Celsius. Como a transferência de calor ela é muito mais eficiente quando nós temos um material mais denso, como a água, esse cozimento é mais rápido. Então essa é a essência. Mantém a água líquida por mais tempo e dessa forma favorece as trocas de calor que se dão desde da chama até o alimento que se busca cozinhar. Então 3 atm você pode imaginar que talvez seja uma pressão consideravelmente alta. Não é tão alta assim. Na verdade, qualquer refrigerante desses PETs, né, tipo uma Coca, se você medir a pressão ali dentro, ela está em torno de 3 atm. Então, quando você abre a tampa, ela cai para 1 atm. Como essa pressão diminui, você observa, então, a evaporação, a mudança de fase do CO2 que está liquefeito, né, misturado com a Coca-Cola. Então, agora a gente precisa usar uma linguagem um pouco mais precisa para os nossos trabalhos. Então a gente precisa dizer assim, a uma dada pressão, definir pressão. A temperatura na qual a substância vai mudar de fase vai ser tanto. E essa temperatura de ebulição, ou de modo mais geral agora, temperatura de mudança de fase é chamada temperatura de saturação. Da mesma forma que você tem o líquido saturado, você tem a temperatura de saturação, você tem a pressão de saturação. Então, a uma dada pressão, a temperatura na qual a substância muda de fase é chamada de temperatura de saturação. Podemos falar isso de forma diferente. Agora eu posso ajustar a temperatura. A uma dada temperatura, a pressão na qual a substância muda de fase é chamada de pressão de saturação. Então você pode pensar na pressão de saturação ou na temperatura de saturação, pensando, são temperatura ou pressão de mudança de fase, em que eu observo a mudança de fase. Então vejo que a mudança de fase, a temperatura de mudança de fase, ela depende da pressão aplicada. Que a pressão de mudança de fase depende da temperatura aplicada sobre o sistema. Então, a rigor, quando a pressão é de 101,325 kPa, a água ferve a 99,975 graus Celsius. Então, ou seja, a pressão de 101,325 kPa, a temperatura de saturação da água é 99,975 graus Celsius. De outra forma, a temperatura de 99,975 graus Celsius, a pressão de saturação da água é 101,325 kPa. Então, perceba que nós não estamos falando exatamente em 100 graus Celsius aqui. Nós estamos falando em 99,975. Isso vem de uma convenção dos anos 90 que, medindo a temperatura de ebulição da água a 1 atm, chegou que isso não era exatamente 100, mas sim 99,975 graus Celsius. Para todos os efeitos práticos, para nós, a gente vai trabalhar com 100.
né? Porque a diferença é tão pequena que não vale a pena a gente ficar carregando essa diferença nas nossas contas. Então, a 1 atm a água vai evaporar a 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius, a pressão de saturação é 1 atm. Então, para nós entendermos melhor a pressão de saturação, basta pensar assim, pensa no ponto de vista mecânico. A pressão de saturação é a menor pressão, ou seja, a pressão mínima exercida sobre o líquido necessária para manter o líquido na fase líquida, ou melhor, necessária para manter a substância na fase líquida. Se você diminui essa pressão aplicada, o líquido evapora. Então essa é a ideia básica, né? Pense como um líquido, o líquido, para que ele se mantenha líquido, ele precisa de uma pressão mínima sobre ele. As moléculas precisam ser mantidas naquela situação. Qual é a pressão dessa situação? A pressão de saturação. Então, para manter a substância no estado líquido, no mínimo, você precisa aplicar a pressão de saturação. Se você aplica uma pressão maior, você fica com uma pressão de uma substância comprimida. Então, por isso que isso é chamado de líquido comprimido, quando a pressão é maior do que a pressão de saturação. Então, você está comprimindo o líquido além da pressão de saturação. Então, né, pensem dessa forma que vocês vão perceber que fica muito mais simples a gente entender todo o sistema. Principalmente a solução de problemas que envolvem misturas. Vejam aqui, olha, algo importante que a gente precisa sempre ter em mente é que quando nós estamos trabalhando com a região de mistura, nessa região de mistura existe uma relação entre a temperatura e a pressão. Então, por quê? Porque a temperatura de saturação depende da pressão aplicada. Ou que a pressão de saturação depende da temperatura aplicada. Então isso depende da situação envolvida. Então pressão e temperatura estão acopladas nessa região. Então eu não posso considerar pressão e temperatura na região de mistura como propriedades que são independentes. Elas estão correlacionadas. Não há informação adicional, né, quando a gente modela o sistema termodinâmico. Então a gente precisa de mais uma propriedade, como a gente vai ver em breve. Então não bastam duas propriedades termodinâmicas intensivas e independentes, como a gente viu nas aulas passadas. A gente precisa de uma propriedade a mais. Por quê? Porque pressão e temperatura estão correlacionadas. Então, se eu fornecer pressão e temperatura, eu não estou oferecendo informação suficiente para modelar o sistema. Por isso eu preciso adicionar mais informação que vem de uma propriedade que a gente vai ver em breve, chamada título. Então, notem que temperatura e pressão estão intrinsecamente relacionados. Você pode imaginar assim, olha, quanto maior for a pressão sobre o sistema, mais difícil é fazer as moléculas mudarem de fase. Então o que acontece? À medida que a pressão ela sobe, a temperatura de ebulição também sobe. Então, quanto mais pressão aplico sobre o sistema, mais energia precisa ser fornecida para as moléculas mudarem de fase, escaparem da fase líquida. Isso significa que a temperatura de mudança de fase aumenta. Então eu consigo, pensando na panela de pressão, se a gente mantém o sistema 3 atms, a mais ou menos 300 kPa, eu consigo manter a água líquida até 134 graus Celsius. Se eu aquecer mais, ela evapora. Quando ela evapora, ela aumenta a pressão. Para a panela de pressão não explodir, tem a válvula que libera o aumento de pressão. Olha que coisa legal, uma coisa interessante a gente ver. Tem muita física, quando a gente vai para a nossa cozinha, por exemplo, tem muita física ali. Então tem muitas coisas, muita engenharia, muitas coisas que são interessantes que, né, nos motivam, né, nos suscitam a curiosidade, nos mexem, né, com nosso entendimento
dessa ciência que está em torno de nós. Algo que é bastante utilizado em engenharia, em diferentes aplicações, é esse conceito de mudança de fase, né? Então, é muito comum você observar em termoelétricas a mudança de fase ocorrendo em algumas partes do ciclo. Quando nós trabalhamos numa geladeira, é muito comum você observar a mudança de fase. Isso acontece por quê? Porque na mudança de fase vocês têm sempre uma troca de energia muito grande, você tem uma grande transferência de calor entre sistema e vizinhança. Então a mudança de fase é muitas vezes buscada, pretendida numa determinada aplicação, porque ela causa, né, porque ela aumenta a eficiência de troca de calor, como nós discutimos um pouco numa das aulas anteriores. Quando nós temos esse calor transferido na mudança de fase, como a gente já discutiu, isso é chamado de calor latente, o calor de transformação. É o calor que está associado apenas à mudança de fase. Então esse calor ele pode ser um calor de fusão, então, que é associado à energia absorvida durante um processo de fusão de gelo em água, por exemplo. E vejo que isso, se nós estamos pensando em gelo e água, fusão ou água em gelo, a energia envolvida, a magnitude da energia envolvida é a mesma, só que só muda o sinal. Num caso você tem oferta de calor para o sistema, no outro caso você tem retirada de calor do sistema, para solidificar o sistema. Então calor latente de fusão, solidificação, tem o mesmo valor. Também, quando nós estamos trabalhando com a mistura líquido-vapor, nós temos o calor latente de vaporização, né, que é a energia absorvida durante a vaporização ou ebulição. Tanto faz. Então, em geral, o termo ebulição ele é mais utilizado quando nós estamos trabalhando com superfícies sólidas, quando o líquido ele está em contato com uma superfície sólida. Aí você usa o termo ebulição, né, como acontece numa chaleira, numa panela, por exemplo. Então, a mesma quantidade de energia é observada no processo de condensação. Quando se condensa um determinado volume de gás, né, nós temos uma perda de energia, né, e o sistema condensa. Então, a quantidade de energia é a mesma, é calor latente de condensação ou vaporização. É curioso observar que essa troca de calor, essa ideia de trocar, né, eficiência por trás da transferência de calor que ocorre durante a mudança de fase, ela é usada pelo nosso próprio corpo para nos refrigerar. Então, o que acontece em dias muito quentes é que nosso corpo ele começa a suar. Então, a superfície do nosso corpo fica umedecida. Quando essa película líquida se forma, ela rapidamente é evaporada. Quando a película é evaporada, nós nos resfriamos. Então veja que para evaporar precisa de calor. Da onde que sai esse calor? Do nosso próprio corpo. Então essa é a ideia por trás do sistema de regulação de temperatura corporal. Toda vez que nós estamos submetidos a uma temperatura mais alta, nosso corpo começa a suar e quando o suor seca, nós nos resfriamos, uma vez que o calor é retirado do nosso corpo para provocar essa mudança de fase. O calor latente ele é oferecido pelo nosso próprio corpo. Ele é cedido pelo nosso próprio corpo. Então, percebemos que isso algumas vezes não funciona tão bem quando nós estamos falando de Joinville. Joinville, aqui a região é muito úmida. E em algumas situações, mesmo que a gente esteja bastante suado, nós não nos resfriamos. Então isso significa que a gente fica num estado mais letárgico, num estado não tão disposto. Então isso significa que nosso calor ele não está sendo, o sistema de regulação corporal não está funcionando tão bem. Porque o ambiente que nós estamos
imersos está muito saturado com água. Quando isso acontece, é difícil evaporar a água. Quando o sistema está numa condição de saturação, tem muito vapor, é difícil você transferir mais vapor para o sistema. Nessa situação, nosso corpo não consegue se resfriar. Então a gente fica numa situação mais preguiçosa, realmente menos disposta a exercer qualquer atividade que leve um aquecimento maior do nosso organismo. Então, a evaporação ela só é permitida quando o ambiente não está saturado de vapor d'água. Porque se ele estiver saturado de vapor d'água, a evaporação não acontece. É normal a gente observar isso também quando nós deixamos a roupa para secar na parte externa e a roupa não seca. Então isso significa que a umidade relativa está muito perto de 100%. Então a umidade relativa, quando a umidade relativa está em 100%, significa que nós estamos no ponto de saturação. Então nessa situação é mais difícil. A água, o vapor, ele está saturado com água no estado gasoso. Então é difícil você saturá-lo, né, levá-lo a uma condição de maior concentração de água. Uma outra aplicação que surge justamente dessa relação entre pressão de saturação e temperatura de saturação é o que é chamado de resfriamento a vácuo. Veja o que acontece aqui, olha. Quando nós estamos a pressão de 1 atm ou 101 kPa, a gente já sabe que temperatura de mudança de fase, temperatura de saturação é 100 graus Celsius. E que se a gente baixar a pressão para algo em torno de 3 kPa, olha o que vai acontecer com a temperatura de saturação aqui. Ó. Vai baixar para 25 graus Celsius. Ou seja, se eu baixar a temperatura, a pressão do ambiente, a pressão aplicada sobre o sistema para 3,2 kPa aproximadamente, eu já observo a evaporação em 25 graus Celsius. Mesmo a temperatura ambiente, a gente vai observar a água mudando de fase. Por quê? Porque a pressão foi baixada. Então é justamente essa ideia do resfriamento a vácuo. Quando se deseja resfriar folhas de vegetais, hortaliças, de modo geral, é possível baixar a pressão do sistema de modo que a água que está na superfície desses alimentos se evapore. Quando essa água se evapora, ela retira calor de quem? Do próprio alimento. Então o alimento se resfria. Então essa é a ideia por trás dessa aplicação. Então basta baixarmos a pressão do sistema para que a gente observe o resfriamento. Note que se a gente baixar a pressão para algo em torno de 0,6 kPa, algo que está a 0 graus Celsius, a água que está a 0 graus Celsius já começa a evaporar, né, em função dessa facilidade com que as moléculas que estão na fase líquida têm de mudar de fase, uma vez que a pressão sobre elas mudou nesse processo. É particularmente útil citar que essa é uma aplicação que é interessante assim, quando se busca um resfriamento mais rápido e não tão intenso de certos alimentos. Porque esses alimentos eles possuem uma grande área interfacial, então eles têm uma grande área de troca de calor. Se você baixar muito a pressão do sistema, o que vai acontecer é que, desculpe, se você baixar muito, se você baixar muito a pressão do sistema, a água ela vai evaporar. Só que se você baixar demais, a água que está nesses alimentos, ela começa a se congelar. Quando a água congela, ela tende a formar pequenos cristais de gelo. E esses cristais de gelo crescem no alimento, internamente o alimento. Isso acontece quando você deixa uma folha de alface dentro do freezer.
quando você retirar essa folha de alface dentro do freezer, você vai ver que ela vai ficar toda mole, assim, ela vai perder toda essa estrutura. Por quê? Porque a água interna ao alimento, ela se solidificou, formou esses pequenos cristais, e esses cristais, o crescimento desses cristais acaba destruindo a estrutura interna da folha. Então a folha perde, né, essa forma original em função disso. Isso é irreversível, não tem o que fazer. Então, quando os alimentos têm uma área superficial bem considerável, deve-se tomar cuidado quando se faz essa diminuição de pressão ou esse resfriamento. É interessante observar o que acontece se nós, em vez de trabalharmos com uma pressão de 1 atm sobre o sistema, como a gente fez inicialmente, a gente trabalhou só com a pressão atmosférica. O que acontece é a gente adicionar alguns pesos. É interessante ver o resultado. Digamos que a gente esteja trabalhando, a gente adicione pesos aqui de modo que a pressão aplicada sobre o sistema seja de 1 megapascal. Então veja que quando a gente fala em pressão aplicada, a água, a gente aplica a pressão sobre a água, ela assume essa pressão. Né? Em condição de equilíbrio, ela tem a mesma pressão. A pressão da água é igual à pressão aplicada, igual à pressão externa, que vai ser justamente esse valor aqui. Ó. Então, se nós modificarmos a pressão, massa do pistão, ou adicionarmos pesos sobre o pistão, nós teremos um aumento da pressão aplicada sobre o sistema. O que acontece mostra aqui. Se a gente elevar a pressão para 1 megapascal, a gente só vai observar a formação das primeiras bolhas quando estivermos em torno de 180 graus Celsius. Como a pressão é bastante elevada, a gente consegue manter a água mais tempo na fase líquida. E com isso, a gente só vai observar a evaporação quando chegar perto de 180 graus Celsius. Veja que como a pressão é mais alta, o sistema ele fica mais tempo sendo aquecido. Então significa que até ele mudar de fase, ele acaba se expandindo um pouco mais. O estado de agitação molecular continua o mesmo, né? Quanto mais calor, mais agitadas elas se dilatam. Só que a mudança de fase só acontece quando você alcança justamente 180 graus Celsius. Nessa condição, o volume acaba sendo um pouquinho maior, olha aqui, ó, do que o volume que seria observado a 1 atm ali, que estaria próximo dessa região. O mesmo acontece com o volume do vapor saturado. Veja que o volume do vapor saturado, o volume do líquido saturado está aqui. O volume do vapor saturado está aqui. Em comparação com esses dois, ele aqui. Então, o que a gente vê? Como a pressão aplicada, nesse caso, é bem maior, o gás que está no sistema, ele ocupa menos espaço. Ele é obrigado a ocupar um espaço menor. Então, esse volume aqui, olha, o volume associado ao vapor saturado, que está aqui, olha, também é um pouco menor do que esse outro que está aqui. Olha. Então, essa é uma observação que a gente tem desse experimento. Então, se aplicarmos uma pressão maior sobre o sistema, demora mais tempo para evaporar, e os volumes associados ao líquido saturado e ao vapor saturado são diferentes. Podemos fazer isso para diferentes pressões, olha, 1 megapascal, 8 megapascais, 15 megapascais, 22 megapascais e assim por diante. E é interessante que esses volumes aqui, olha, vão se aproximando. Lembre-se que esses volumes aqui, esse é volume específico, né? Esse é o volume total pela massa. A massa é a mesma, só que o volume vai mudando. Então a gente pode pensar aqui que aqui também existe uma densidade associada ao líquido, uma densidade associada ao vapor, aí, ao estado de vapor saturado, ao estado de líquido saturado. Se a gente for aumentando cada vez mais a pressão, vejo que esses pontos aqui vão convergindo. Olha. Chega um ponto em que
o estado de líquido saturado é o mesmo que vapor saturado. Esse estado aqui é chamado de estado de ponto crítico. Por definição, os estados de líquido saturado e vapor saturado são idênticos, eles representam um único estado. O que acontece nessa condição? O que acontece é assim, a interface ela desaparece. Quando nós estamos abaixo do ponto crítico, nós conseguimos observar uma região de coexistência de fases. Se eu observar o sistema, eu vou ver, olha, algumas bolhas e o líquido. Ou seja, eu consigo ver o formato da bolha, eu consigo ver a interface. À medida que a gente vai se aproximando desse ponto, a interface ela vai se expandindo. Chega um ponto que a interface desaparece. Então esse fluido é chamado de fluido crítico. Então, o fluido se encontra no estado de supercrítico ou de ponto crítico nessa situação. Então, isso é muito particular, como vocês podem ver. Por definição, o que nós temos então? Acima do ponto crítico, o que a gente observa? A gente não observa coexistência de fases. Então, isso seria mais ou menos nessa região aqui, olha. Aqui, olha, o que nós temos? Nós temos uma mudança da densidade da substância. A substância ela sai do estado líquido, as moléculas vão se afastando, até que chega um ponto que as moléculas estão tão afastadas que a gente interpreta esse sistema como gás. Então essa mudança, se a gente imaginar do ponto de vista microscópico, as moléculas elas vão, na média, se afastando, né? Se a gente tirar diferentes fotos microscópicas desse sistema, as moléculas inicialmente estão assim, depois são assim por diante. Então a distância média entre as moléculas vai aumentando de maneira contínua. Uma única fase está no sistema. Se a gente estiver numa condição de ponto crítico, ou melhor, abaixo do ponto crítico, ou seja, nessa região aqui, olha, o que a gente observa? A gente observa coexistência de fases, ou seja, a gente vê interface. A gente vê que o sistema ele é composto de gás e de líquido. Essa é a principal aplicação do ponto crítico. Você sabe em que região você tem certeza que você observa coexistência entre líquido e vapor. Ou seja, quando você vai observar líquido no sistema. Tenho certeza que isso aqui é líquido. Tenho certeza que isso aqui é vapor. Aqui nós temos alguns dados que mostram o ponto crítico de algumas substâncias. Para a água, o ponto crítico acontece para 22 megapascais e 373,95 graus Celsius. Então o volume crítico nessa situação, volume específico crítico, em torno de 0,03 metro cúbico por cada quilograma. Veja o que acontece quando a gente fala de hélio. No caso do hélio, o ponto crítico é 0,23 megapascais. Então, o ponto crítico do hélio, olha aqui, 0,23 megapascais. 0,1 megapascal é igual a 100 atm. É 100 kilopascais. 1 atm, aproximadamente. Então, 0,2 é 2 atm. Então, e a temperatura que ele se encontra aí é menos 256, então aqui seria menos 267, desculpe. Menos 268 graus Celsius. Então, note que para a gente observar hélio no estado líquido, com certeza no estado líquido, ou para a gente observar líquido ou hélio líquido coexistindo com vapor de hélio, a gente precisa estar a uma temperatura abaixo de menos 268 graus Celsius. Senão a gente não observa o hélio justamente coexistindo, né, com vapor de hélio. Hélio líquido coexistindo com vapor de hélio. Então a temperatura é extremamente baixa para observar
essa coexistência. Se nós fizermos vários experimentos a diferentes pressões, veja que eu posso observar essa característica geral do diagrama TV. Então a gente vai usar bastante isso, pessoal. Tentem, entender essa ideia básica. Então, existe essa região aqui, olha, essa parábola, ou chamado de sino, parece um sino, né? Isso é chamado de sino de Andrews, um dos primeiros cientistas a obter isso aqui, a estudar os fenômenos de mudança de fase. Então aqui, olha, o que nós temos nessa região aqui, olha? Nessa região nós temos região de mistura. Se nós formos para essa região aqui, olha, nós temos líquido comprimido. Se nós formos para essa região aqui, olha, nós temos vapor superaquecido. É sempre assim, né? Volumes pequenos, ou seja, volume específico pequeno, ou seja, imagina água inverso de 1000, né? 0,001 metro cúbico por quilograma, volume pequeno. Líquido comprimido. Volume grande, vapor superaquecido. Então, sistema gasoso muitas vezes. Região intermediária, mistura líquido-vapor saturada. Então, acima disso tudo, ponto crítico. Então, o ponto crítico ele define, abaixo dele tenho possibilidade de observar uma mistura. Acima dele não, uma fase única, nesse caso. Um outro diagrama bastante útil para nós, bastante comum também, é o diagrama PV. Então, veja o que nós fizemos no primeiro experimento, pessoal. Quando nós trabalhamos com o diagrama temperatura-volume, ou temperatura-volume específico, nós fixamos lá a pressão do sistema. Então, em nenhum momento, nós alteramos a massa sobre o pistão. Então, a massa do pistão ficou fixa. Então, como nós já vimos anteriormente, quando a gente pensa na pressão do sistema, em termos da pressão externa, ela é definida por essa relação aqui, ó, no conjunto cilindro-pistão, pistão livre, sem atrito, né? Se a gente não mexe na pressão atmosférica e não mexe na massa dos pesos, todo o processo se dá de maneira isobárica. Foi o que a gente fez anteriormente. Então, quando nós temos essa condição de pressão constante, nós variamos o quê? Lá a gente variou temperatura e volume específico. Por quê? Porque você fixou a pressão. Então, as propriedades que podiam variar lá eram temperatura e volume específico. O que a gente vai fazer agora? Então, com isso a gente obteve o diagrama TV. Porque a pressão era fixa. Não tinha sentido em ficar mostrando a pressão o tempo todo, porque a pressão é fixa. Agora a gente vai trabalhar com o diagrama PV. O que significa isso? Significa que se a gente varia pressão e volume, significa que a temperatura precisa ser mantida constante. Veja que a gente quer trabalhar com diagramas em 2 dimensões. Então a gente precisa das 3 propriedades que nós podemos variar, pressão, volume e temperatura, pelo menos, de um sistema fechado, massa fixa, né? Nós, em geral, fixamos uma e observamos a relação entre as outras duas. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai, então, agora fixar a temperatura e variar a pressão do sistema, então obtendo o diagrama pressão-volume específico. Como é que a gente pode fazer isso? Então vamos imaginar que nós temos água inicialmente a 150 graus Celsius e uma pressão interna de 1 atm, nesse caso. Esse é o nosso ponto inicial. A gente quer partir de uma pressão alta para plotar o diagrama PV. Só que se a gente imaginar o seguinte, se for água a 150 graus Celsius, como é que eu consigo manter a água a 150 graus Celsius?
Se a gente tiver uma piscina a 150 graus Celsius não vai funcionar, porque em geral a pressão aqui ela é 1 atm. E a gente já viu que a 1 atm de pressão aplicada à água, ela muda de fase quando chega a 100 graus Celsius. Isso significa que quando ela estiver a 150, ela já evaporou completamente. Então, se eu quero manter a pressão de 1 atm e a água a 150 graus Celsius, eu tenho que usar um outro reservatório. Preciso pensar numa substância que não evapore a 150 graus Celsius. E uma sugestão seria uma piscina de mercúrio. O mercúrio ele só evapora a pressão de 1 atm em torno de 357 graus Celsius. Então, em 1 atm, né, onde a gente faria o experimento aberto, eu conseguiria manter o mercúrio a 150 graus Celsius sem problemas de evaporação. Então, podemos imaginar esse experimento como base. E a partir de agora, o que a gente faz? A gente vai começar a retirar os pesos, lentamente. Lembre-se que a gente faz esses processos sempre de maneira muito suave, de maneira muito lenta. Nossos pesos são pesos de tamanho microscópico. A massa dos pesos ela tende a zero. Por quê? Porque nós estamos trabalhando aqui com processos quase estáticos. Processos onde a gente não produz gradientes internos ao sistema. Então, para não produzir gradiente interno, para não produzir perturbações significativas no sistema, a gente tira pesos suavemente do sistema. A gente vai variando suavemente as propriedades, de modo a obter uma função contínua ao longo do tempo, ao longo do experimento. E cada um desses pontos ele está sempre em equilíbrio, ou muito próximo do equilíbrio. Por isso que isso se chama muitas vezes de processo de quase equilíbrio. Ele não está em equilíbrio porque eu tirei um peso, mas eu tirei um peso tão pequeno que eu praticamente não percebo a retirada do peso, mas eu alterei. Então, é um processo quase estático, processo de quase equilíbrio. Então, somente o processo de quase equilíbrio, lembrando lá nas nossas primeiras aulas, é que permite que a gente tenha funções contínuas entre as propriedades. Caso contrário, a gente teria pontos, né? Não teríamos funções contínuas. Isso é uma aproximação que a gente faz em termodinâmica para que a gente sempre tenha uma função contínua entre as propriedades, de modo que essas funções contínuas possam ser integradas, possam ser analisadas do ponto de vista matemático, sem lançar mão de processos de ajuste de curvas e coisas que a gente discutiu já anteriormente. Então, qual a nossa ideia? Nós vamos partir daqui, olha. O sistema está a uma pressão alta. 1 atm. Desculpe. A pressão de 1 megapascal, nesse caso. E a gente vai retirando os pesos, lentamente. Ó. Então ele parte, nessa condição a gente está numa condição de, percebam aqui, ó, líquido comprimido. Então, está num líquido comprimido, a gente vai retirando os pesos, a pressão vai baixando. E assim vai, né? A gente vai descendo essa região aqui. Até que a gente chega nesse ponto e eu tiro um pezinho e observo uma pequena bolha no sistema, líquido saturado. Ponto de líquido saturado. Então, a partir desse momento, a gente já não precisa mais retirar pesos do sistema. Então, toda vez que evapora uma parte do líquido, então, ou seja, existe uma mudança de fase, calor necessário é necessário para isso, para mudar de fase. Então, esse calor é o calor latente, é o calor de transformação. Como foi usada uma quantidade de calor para mudar de fase, o sistema tende a se resfriar. Ele não se resfria por quê? Porque ele está em contato com o reservatório térmico. Então, para toda gotícula líquida que é evaporada, exige uma quantidade de calor latente. E esse calor latente sai da piscina, sai do reservatório. Então, você consegue provocar um processo de mudança de fase lentamente da fase líquida para a fase gasosa, sem retirar os pesos, sem perturbar o sistema, porque depois que começa a mudança de fase, ela tende a continuar lentamente do ponto 2 até o ponto 4, como está mostrado aqui, passando por a região de mistura. Então, essa região, claro, é uma região, né, que as duas fases coexistem. Depois que chega no ponto 4,
Se eu não retirar mais pesos, ele não vai mudar. Ou seja, o sistema mudou completamente de fase. Então, a partir desse momento, eu volto a retirar os pesos e a pressão volta a cair novamente. Notem que toda essa função aqui, essa linha tracejada aqui, ela foi realizada a temperatura constante. Então, toda essa linha tracejada é uma isoterma. Também, na região de mudança de fase, do processo 2 ao processo 4, o processo, além de isotérmico, também é isobárico. Como vocês observam aqui, ó, não há mudança da pressão. É importante sempre ter em mente que, durante a mudança de fase, pressão e temperatura são constantes e estão relacionados. Se uma fixou, a outra acaba sendo fixada também. Então essa é a característica geral do diagrama PV. Veja que ele parece uma reflexão na horizontal, um espelho, o diagrama TV visto no espelho. Esse é o diagrama PV, pressão, volume específico. No estado final, aqui como nós vimos, o estado aí seria de vapor superaquecido. A pressão bem mais baixa. Poderíamos fazer esse processo no sentido inverso também, Então obteríamos o mesmo resultado. É interessante notar, nesse caso, como nós estamos trabalhando aqui inicialmente a gente começou com 1 megapascal, fixou a temperatura a 150 graus Celsius, a água ela só vai começar a ferver quando ela chegar a 0,4748 megapascais. Então o borbulho só começa a aparecer a partir desse ponto. Então quando a pressão ficou um pouco mais abaixo da metade da pressão inicial. Um outro diagrama que nós trabalhamos com bastante frequência, quer dizer, não é tanto quanto o diagrama PV, o diagrama TV. Ele é bastante útil também. Esse diagrama pressão-temperatura é também chamado diagrama de fases, porque ele apresenta as fases do sistema. Então vejam aqui, olha, nessa região do diagrama aqui nós temos fase sólida. Nessa região do sistema nós temos fase gasosa. E nessa região do sistema nós temos a fase líquida. Então é o diagrama de fases. Defina para mim pressão e temperatura e eu te digo qual é a fase do sistema. Sólida, líquida, gasosa. Tem um ponto bastante interessante nesse caso aqui, que é o ponto triplo. Veja aqui, está aqui, Nessa região aqui, O ponto triplo é um ponto muito particular e único para todas as substâncias. Nesse ponto a gente consegue observar as 3 fases coexistindo em equilíbrio. Ou seja, a gente vai ter líquido, vapor e sólido no mesmo sistema, coexistindo em equilíbrio. Isso acontece para o caso da água a 0,1 graus Celsius e 0,01 graus Celsius e 0,611 ou 0,6 quilopascais aproximadamente. Então a gente consegue observar a água no ponto triplo, no ponto de equilíbrio trifásico. Anteriormente a gente tinha o equilíbrio bifásico, estado de mistura, líquido e vapor. Agora nós temos o equilíbrio trifásico, líquido, vapor e sólido ao mesmo tempo. Então esse é um ponto único para todas as substâncias. Note que é interessante observar esse ponto. Então, para isso, existem algumas células chamadas células de ponto triplo para observar a mudança de fase. Ela tem essa característica, ela tem essa forma que está mostrada aqui, e a gente observa nessa célula de ponto triplo o gelo, a água e o gás coexistindo em equilíbrio. Aqui nós temos temos 2 vídeos no YouTube aqui. Um eu vou deixar para vocês darem uma olhada em casa, que ele mostra
justamente essas diferentes mudanças que acontecem em torno do ponto triplo. Então ele faz o experimento mostrando o ponto triplo. Então, de maneira muito clara, muito didática. Esse aqui a gente pode ver aqui, olha. Nesse caso, o indivíduo ele tem uma célula de ponto triplo e o sistema já está numa condição de ponto triplo. Só que nada acontece. Só que no momento que ele mexe no sistema, se veja que uma coluna de gelo se forma dela. Extremamente rápido. Esse tipo de fenômeno acontece quando você deixa lá um refrigerante, uma cerveja no freezer, aquela especial, e você vai lá todo ansioso, depois de um certo tempo, vai lá e pega nisso e tira da geladeira. Quando você tira na geladeira, ela congela, né, extravasa. E realmente, mesmo se você resfriar a bebida depois disso, desculpe, se você aquecer a bebida depois disso, ela perde suas propriedades. Não tem as mesmas características. Então, isso, claro, naturalmente causa algum prejuízo. Então, esse fenômeno ele é chamado de superresfriamento. O sistema, ele está, no caso da bebida na geladeira, né? Ele está numa condição onde ele já deveria estar no estado sólido. As moléculas deveriam estar no estado sólido. Mas como o resfriamento foi feito de maneira muito lenta, o que acontece numa geladeira, sem perturbação, né? Você deixa o sistema todo isolado ali e ele é resfriado. Muitas vezes o sistema ele pode ser encontrado a temperaturas mais baixas ainda no estado líquido. Aí você vai lá, coloca a mão, perturba o sistema e o gelo e as moléculas percebem, opa, eu deveria estar no estado sólido, e o sistema colapsa para o estado sólido. Então esse é um fenômeno comum, observado como superresfriamento. Uma coisa análoga acontece quando a gente deixa, por exemplo, aquece a água no micro-ondas, quando o recipiente ele é um recipiente muito liso, sem ranhuras, como acontece em laboratório em geral. Isso é mais comum acontecer em laboratório. Então você usa um becker, que é feito de vidro borosilicato, e você aquece dentro do becker água pura. Então, muitas vezes isso acontece quando a água é mais pura, ou seja, água destilada, e você tem um recipiente cuja superfície é muito lisa, muito polida. Então você aquece o sistema lentamente e ele não muda de fase. Aí você chega lá perto dele, faz assim, ó, e ele explode. Então as moléculas percebem, opa, eu não deveria estar mais no estado líquido, e o sistema ele volta para o estado gasoso. Isso se chama equilíbrio instável. Então é como aquele exemplo que a gente tem muitas vezes quando estuda física, onde você tem uma esfera em cima de um morro. Então a esfera está lá, parada, até que você chega e encosta na esfera. E ela desce o morro e vai e se mantém numa região mais baixa. Ela fica lá, que é uma região de menor energia, uma região de equilíbrio estável nessa situação. Então, inicialmente, quando a água é mantida líquida, mesmo acima de 100 graus Celsius, ela está no estado de instabilidade, no equilíbrio instável. Você vai lá, perturba isso e ele explode. Então, claro que isso é um experimento que tem que ser feito com muito cuidado. Então, e existem relatos falando disso acontecendo no dia a dia das pessoas. Então, se nós imaginarmos que quantas pessoas aquecem água no micro-ondas no nosso planeta, esse é um número gigantesco. Naturalmente, como esse número é muito grande, a chance de alguém observar isso dentro dessa amostragem aumenta. Então, isso acaba sendo observado mesmo no dia a dia. Mas a probabilidade disso acontecer é extremamente baixa, porque justamente você precisa ter uma água filtrada, muito bem filtrada, e você está aquecendo a água
numa xícara muito bem polida, numa cerâmica nova, sem ranhuras, e isso não acontece com tanta frequência. Então esse é um fenômeno bastante interessante que nós observamos, podemos observar, né, mais em regiões de condições de laboratório. Mais difícil de observar isso na prática. Embora esse caso do superresfriamento a gente observe, com alguma frequência tem que tomar cuidado. É possível observar algumas coisas bem interessantes também usando o diagrama pressão-temperatura. Então recomendo esse vídeo no YouTube, que é bem legal, que mostra uma explicação sobre como é que acontece justamente esse ponto triplo, como é que a gente consegue num experimento ficar em torno do ponto triplo, passando de líquido para gasoso, de líquido para sólido, de sólido para gasoso e assim por diante. Então vale a pena conferir. Então o que nós temos aqui, vejam, por exemplo, como é que ficaria a situação ambiente, que nós estamos acostumados a ferver água, ou a ferver água, por exemplo. Ou digamos que a gente pega um bloco de gelo do freezer, né, e o aqueça. Então o que a gente faz quando observa a transição entre a fase sólida e a fase líquida? A gente observa essa linha que está mostrada aqui, olha, justamente essa aqui, ó. Fase EF, que está aqui. Então, note que a pressão que a gente faz esse experimento é 1 atm, a pressão ao nível do mar, ou a pressão local, e ela é fixa. A pressão do ar sobre você, sobre o bloco de gelo, não muda. Então, é uma linha paralela ao eixo X aqui. Só que quando você deixa esse bloco de gelo no ambiente, ou se você quiser fazer isso um pouco mais rápido, né, se você deixar isso numa panela e vai aquecendo a panela, então você vai aumentando a temperatura. Você vai seguindo esse ponto aqui, ele vai aumentando a temperatura. Quando a temperatura for de 0 graus Celsius, você começa a fundir o gelo. Ele começa então a se liquefazer. Então você pode tirar, se você não quiser fazer isso como experimento, pega um bloco de gelo do freezer que está a menos 10 graus Celsius e deixa sobre a mesa. Então, no início ele vai permanecer no estado sólido, mas ele vai se aquecer. Chega um ponto que começa a aparecer pequenas porções de água próximo ao gelo. Então ele começa a se liquefazer. Então o processo de fusão ele fica parado nesse ponto aqui, olha. Por quê? Porque parte do sistema está na fase sólida e parte do sistema na fase líquida. Então ele não é nem sólido nem líquido, ele é os dois, é uma mistura. Isso aqui, ó. Então a gente observaria esse processo se a gente estivesse trabalhando no diagrama PV. Aqui a gente está trabalhando no diagrama PT, ou seja, está num corte do diagrama PV. Então a transição de fase ela ocorre perpendicular a esse diagrama aqui. Então ele fica preso aqui. Quando o último grão de gelo se liquefaz, a gente entra nessa parte aqui. Então a gente sai daqui e daí vai entrar nessa parte. Todo esse aquecimento. Aí tudo vira um líquido. Agora, se você continuar aquecendo o sistema, ele continua seguindo nessa direção. Vai chegar um momento que vai começar a vaporizar. E ele vai cair no estado de mistura. Então, enquanto todo o líquido não for vaporizado, o sistema não vai sair desse ponto aqui. Ó. Quando você vaporizar a última gota, aí tudo bem, ele passa para esse lado. Veja que esse diagrama é de fase, ele define muito bem. Essa é fase 1, fase 2, fase 3. As regiões de mistura, elas estão justamente sobre essas linhas azuis que estão apresentados aqui. É nesses pontos que acontecem as mudanças de fase. Então o sistema fica preso por algum tempo nessa situação aqui. Por quê? Porque ele não muda, quando a gente está aquecendo, ele não muda a temperatura. Então ele fica ali, ó. Mesmo que você forneça calor, aquele calor é usado para mudar de fase, sem mudança de temperatura. Um caso interessante acontece com o dióxido de carbono, CO2, ou também conhecido como gelo seco. Então o gelo seco, quando ele é liberado para o ambiente, a gente vê isso na balada, a gente percebe lá o pessoal usando às vezes isso para criar algum efeito no ambiente.
Então você vê o gelo se evaporando sem passar para o estado líquido. Então você vê o vapor de gelo seco aparecendo a partir dos blocos sólidos. Você não vê o líquido nessa transição. Nesse caso, esse processo que é chamado de processo de sublimação, quando o sólido se passa diretamente para o gasoso, ele é representado nessa linha aqui, ó. Linha AB. Veja onde está o ponto triplo do gelo seco aqui, ó. O ponto triplo do gelo seco está aqui, olha. Qual é o valor? O valor é 5 atms. Então, quando a gente está numa condição ambiente normal, a gente está aqui, olha, 1 atm. Como a gente está a uma pressão muito mais baixa do que ponto triplo, a gente não observa a fase sólida, a fase sólida se transformar na fase líquida, o que aconteceria nessa região aqui. Então a gente está abaixo do ponto triplo, porque o ponto triplo dele, por uma característica do sistema, uma característica da maneira, né, que é originada lá dessa formação microscópica do gelo seco, do CO2, quando a gente está a 1 atm, a gente está nessa condição, está abaixo do ponto triplo, ou seja, não há como ver a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Você vê imediatamente a passagem do sólido para o gasoso. Então é um ponto curioso, se uma substância tem ponto triplo acima de 1 atm, se a gente tiver um bloco sólido dessa substância e liberar, deixar ele aberto para o ambiente, a gente vai observar a passagem dele direta para o estado gasoso. Não vai observar o estado líquido. Qual seria a temperatura mais baixa na qual a água pode ser encontrada na fase líquida? Observando esse diagrama aqui. Esse é o diagrama PT da água. Como nós vimos no início do curso, ele apresenta diferentes tipos de gelo, fase líquida, fase gasosa. Olha, a fase líquida, ela está em toda essa região aqui. Toda essa região aqui. Toda essa região aqui. Então, mas a gente consegue observar a fase líquida, olha, até esse ponto aqui, olha. Esse seria o limite mínimo aqui. Então, vamos pegar a temperatura para isso. Olha, vamos fazer isso aqui, ó. Se a gente for num diagrama preciso e conseguir fazer essa leitura de temperatura, essa temperatura vai ser assim, de quase menos 22 graus Celsius. Ou seja, eu consigo água líquida até menos 22 graus Celsius. De maneira, nesse caso, estável. Por quê? Porque a pressão é enorme. A pressão é de quase 210 megapascais. Então é só nessa condição que a gente vai observar a água líquida a menos 22 graus Celsius, quando a pressão é realmente muito alta. Veja que interessante que são essas diferentes estruturas microscópicas para a água em diferentes condições. O gelo aqui, o gelo comum é esse aqui, olha. Olha que bacana isso aqui, né? Olha que estrutura linda isso aqui. Então, o gelo comum, ele apresenta essa estrutura hexagonal. Quando a gente vai lá para o gelo 10, ele tem essa estrutura aqui, olha. Se não me engano, já existem quase em torno de 15 estruturas, ou um pouco mais, acho que tem um pouco mais de 15 estruturas de gelo já conhecidas. Então o gelo forma esses cubos, né, como a gente observa aqui. O gelo 2 já forma essa estrutura diferente aqui. Olha. O interessante da água é que a água exibe um determinado comportamento anômalo quando ela se resfria. Então, quando ela vem
para essa situação de gelo hexagonal que está aqui. Ó. A água, quando ela se resfria, ela apresenta um certo comportamento anômalo, um comportamento anormal em relação a várias outras substâncias. A água, quando ela se resfria, ela se expande. Então, isso significa que a água congelada ela ocupa mais espaço do que a água líquida. E aqui está a explicação disso. É um dos poucos materiais que eu tenho na cabeça que apresenta esse comportamento. Então, o que acontece? Quando eu tenho água na fase líquida, as moléculas estão muito próximas, agitadas, mas muito próximas, como a gente viu, sem formar uma estrutura bem definida, e ocupam um determinado volume. Como a gente viu. O que acontece? Quando a água se solidifica, ela forma essa estrutura aqui. E essa estrutura ela ocupa muito mais espaço. Por que ela forma essa estrutura? Porque energeticamente, essa é a forma estrutural que minimiza a energia do sistema. A natureza sempre busca um estado de energia mínima. E, num ponto de vista microscópico, o estado de água sólida, ele é o estado de menor energia à pressão de 1 atm, quando a água se forma, as moléculas da água formam essa estrutura hexagonal. Então, isso significa que o gelo ele vai se expandir, diferentemente de todas as outras substâncias, ele vai se expandir em vez de se contrair mais, como acontece frequentemente. Por quê? Porque essa estrutura hexagonal acaba sendo formada. Então, vejo que interessante, né? O resultado macroscópico que a gente tem, que é explicado por um comportamento microscópico. Então, isso é uma coisa fantástica, né, da ciência, né? Você observar coisas que são o resultado do comportamento coletivo que acontece numa escala microscópica. Vimos no início do nosso curso que nós podemos descrever o estado de uma substância usando sempre duas propriedades intensivas e independentes. Então esse é o chamado postulado de estado. Isso significa que se eu tiver duas propriedades que sejam independentes, mais a massa, eu consigo descrever o sistema. Ou, se eu dividir uma dessas propriedades pela massa, eu tenho duas propriedades intensivas. E isso me permite descrever o sistema. No mínimo, eu preciso de duas propriedades intensivas e independentes para descrever um sistema termodinâmico. A experiência diz que é assim. Não preciso de mais. É como se fosse uma lei, um postulado de estado. Como nós temos três propriedades envolvidas, notem que eu posso sempre representar isso como uma superfície no sistema cartesiano XYZ. Então, aí seria uma superfície PVT. As três propriedades. Posso representar, por exemplo, a pressão em termos da temperatura e do volume específico. Isso significa que a pressão é a variável dependente e temperatura e volume específico são propriedades independentes. Então, e com isso, representar a superfície associada à substância em estudo. Então, essa superfície tem o nome de superfície PVT. E aqui nós temos uma amostra dela para a água. Aqui a gente vê, olha, que quando a gente faz um corte, fixa a temperatura, a gente tem o diagrama pressão-volume, está mostrado aqui. Quando a gente fixa o volume, nós temos o diagrama PT, que está mostrado aqui. Então, a superfície PVT, ela descreve, né, como são os estados termodinâmicos de uma determinada substância. Só que, em geral, ela apresenta muita informação. E não é tão fácil a gente acessar os dados dentro de uma superfície. Então, por isso que é comum a gente trabalhar com diagramas. Diagrama PV, diagrama PT, diagrama temperatura, volume, que seria obtido, nesse caso,
fixando essa pressão no sistema, como a gente fez no início da nossa aula. Então, eles são interessantes, cada substância vai ter a sua superfície PVT, mas na prática a gente acaba usando muito mais frequência os diagramas, que são gráficos bidimensionais, né? São estruturas bidimensionais de análise. Mais simples de a gente trabalhar no dia a dia. Bem, pessoal, aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas para a geração desse material. Então, ficamos por aqui hoje. Na próxima aula vamos ver como aplicar esses diagramas em situações práticas. Vamos ver como é que a gente resolve problemas usando as tabelas termodinâmicas que estão disponíveis lá no Moodle da nossa disciplina. Então, agradeço pela atenção de todos e nos vemos em breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.